Como vocês sabem, a Digital Sign, nós somos uma certificadora digital, já estamos cá desde 2001, fomos a primeira empresa em Portugal que começou a fazer esta emissão destes certificados qualificados de assinatura. Como vocês também sabem, a evolução dos tempos tem sido muito acompanhada também por uma evolução a nível das leis e das diretivas que regulam a nossa atividade. Daí esta sessão do webinar ter várias componentes. Ter uma componente muito legal no início, que vai ser aqui apresentada pelo meu colega de painel, pelo Ricardo Guimarães, que é o nosso responsável legal da Digital Sign. Depois, sim, iremos navegar aqui um pouco pela nossa solução, que se chama a IDCheck, que é uma solução muito recente, que nós tivemos a certificada no final do ano de 2023 e que já estamos neste momento a utilizá-la massivamente com os nossos clientes, e que será apresentada pela Cláudia Soares, que faz parte da equipa comercial, e quem utilizar esta solução vai com certeza vê-la 24/7, e já vão perceber porquê. E depois estarei cá eu no final para vos apresentar alguns casos de uso, porque nós acreditamos, e quem conhece a Digital Sign enquanto cliente sabe que é a nossa forma de estar. Nós, apesar dos PowerPoints e das apresentações de vídeo serem muito interessantes e bonitas para cativar a atenção, de facto o que nós queremos é que vocês saibam como é que empresas similares à vossas ou de outras áreas de negócio estão de facto a utilizar as nossas soluções ou para se adaptarem ao mundo digital que é cada vez mais corrente, ou então para alavancar o negócio, que também é para esse tipo de empresas que nós trabalhamos, fornecendo soluções que permitem, de facto, uma mais-valia e um garante do aumento do negócio, que é, por defeito, qualquer empresa quer. A nossa responsabilidade aqui é também trazer soluções que cumpram com os requisitos de segurança, não fôssemos nós um Qualified Trust Service Provider, ou seja, uma empresa que vende serviços de confiança, e por isso, quando nós temos uma solução que está disponível para o mercado e que nós fazemos este tipo de sessões para a mostrar, é porque, de facto, ela cumpre com os mais altos parâmetros, não só de usabilidade, mas também de segurança. E é isso que nós cá estamos, para falar de uma área específica da validação de identidade, que é uma área fundamental para a Digital Sign e que sofreu várias alterações ao longo do tempo, e que permitiu que hoje em dia seja muito mais fácil conciliarmos duas coisas que pareciam impossíveis, que é a usabilidade e a segurança. Como vocês sabem, no passado, o que era mais fácil de usar não era tão seguro, e o que era muito seguro era muito difícil de ser usado. Felizmente, os organismos que nos regulam, nomeadamente a própria Comissão Europeia, têm estado atenta a isto, e o próprio regulamento de EIDAS, que o Ricardo Guimarães vai falar sobre ele aqui na apresentação que vai se falar a seguir, tem de alguma forma estado atento ao mercado e não regula apenas baseada em ideias, regula de facto porque conhece o mercado e sabe perfeitamente que o mercado necessita de conciliar estas duas vertentes, a vertente da segurança e a vertente da usabilidade. São fundamentais nos dias de hoje, e quando temos as empresas que começam a utilizar o digital by default, ou seja, se tivermos que utilizarmos o digital em vez do papel, é fundamental que todos estejam alinhados neste sistema, sejam as entidades regulatórias, como parte da Comissão Europeia, sejam os stakeholders, como a Digital Sign, que temos a responsabilidade de fazer esta validação de identidade, sejam as próprias empresas que têm que estar devidamente informadas sobre o que é que o mercado tem e o que é que o mercado tem para lhes oferecer para conseguirem desmaterializar de forma segura os seus processos, sejam processos de assinatura, sejam estes processos de validação e de identidade. Ora bem, eu não vou alongar muito mais nesta introdução, porque com certeza que vamos ter a oportunidade durante este tempo que vamos estar aqui neste webinar de falarmos sobre este tema. Só vos queria dar algumas informações operacionais, nomeadamente em relação a perguntas e respostas. Já sabem, a nossa forma de trabalhar é de vocês deixarem no chat desta conversa as vossas questões, e nós depois, no final, iremos compilar todas elas num documento único que será partilhado a quem de facto participou nesta sessão. Portanto, as perguntas que vocês vão colocando no chat, porque de outra forma nós temos mais de 300 inscritos que vão estando agora a entrar, e seria impossível nós estarmos aqui no final a fazer uma sessão de Q&A que fosse minimamente organizada. Portanto, deixem as vossas questões no chat e nós depois iremos
além de disponibilizar a própria gravação deste webinar, iremos também disponibilizar um documento que vai compilar as vossas questões. Portanto, não me vou alongar mais, vamos então falar sobre a validação remota de identidade e apresentar uma solução que nós temos, que é de todo uma solução que permite um maior automatismo e uma maior usabilidade neste processo fundamental de validação de identidade e que com certeza que vocês olhando para aqui vão com certeza identificar estas duas questões que eu falei, que é da usabilidade e da segurança, vão ver que elas as duas estão aliadas e estão presentes nesta solução que nós vamos apresentar. Primeiro vamos falar de temas um bocadinho mais burocráticos, digamos assim, vamos passar para a parte legal, e por isso temos aqui o Ricardo Guimarães, que nos vai falar sobre o enquadramento legal do Serviço de Validação de Identidade, aplicado precisamente a esta solução que é o ID Check. Espero que gostem desta sessão, aproveitem para o vosso benefício e não se esqueçam que a Digital Sign está cá com o pressuposto único, com a premissa única de tentar ajudar os nossos clientes a que este Digital by Default seja o mais seguro possível. Portanto, Ricardo, agora o palco é teu. Muito boa tarde a todos. Miguel, conseguem me ouvir? Perfeitamente, Ricardo. Conseguem me ouvir? Pronto, perfeito. Bem, como o Miguel estava a dizer, vou-vos falar aqui um pouco sobre a validação remota de identidade da perspectiva de um prestador qualificado de serviços de confiança. Ou seja, existem aqui várias vertentes que vou tentar abordar de uma forma breve, tanto do enquadramento legal, ou seja, onde se insere o prestador qualificado de serviços de confiança e como é que este, no caso da Digital Sign, consegue oferecer serviços de validação remota de identidade e também perceber, porque como vocês devem saber, existem vários tipos de validação remota de identidade, sendo que o facto de um serviço de validação remota de identidade ser oferecido ou providenciado por um prestador qualificado de serviço de confiança, isso faz toda a diferença, tanto a nível de enquadramento jurídico, como a nível de segurança, e por isso é que falamos aqui das nossas soluções de onboarding e também a importância dos prestadores qualificados de serviço de confiança na mitigação de fraudes de identidade com recurso à inteligência artificial, como vocês sabem, tem vindo a crescer substancialmente nos últimos anos, principalmente com o recurso aos famosos deepfakes. Mas comecemos pelo início, pelo regulamento IAIDAS, que tal como o Miguel referiu na abertura, é o enquadramento jurídico que sustenta o nosso trabalho e as orientações que nós devemos seguir, as orientações técnico-jurídicas que nós devemos seguir. E para quem não estiver familiarizado, o regulamento IAIDAS foi introduzido em 2014 pela União Europeia, de forma a regular o comércio eletrónico na União Europeia e criar um quadro jurídico comum, reforçando a confiança entre os diferentes Estados-membros nas transações eletrónicas, transações jurídicas, digitais, entre os diferentes ordenamentos jurídicos e Estados-membros. Ou seja, para nos regermos todos pelas mesmas regras. Isto foi fundamental para que os negócios, os mercados, as empresas tivessem uma visão de como é que poderiam desmaterializar os seus processos, digitalizar os seus processos de uma forma segura e, em primeiro lugar, em conformidade com a lei. E para isso, o Regulamento IAIDAS veio introduzir tecnologias como as assinaturas eletrónicas qualificadas, o reconhecimento jurídico dos documentos eletrónicos e, entre outros, claro, entre outros serviços qualificados que vou abordar também daqui a nada. E o principal que veio introduzir foi a introdução dos prestadores qualificados de serviço de confiança, como a Digital Sign, que se regem e são certificados em relação ao regulamento IAIDAS e outras normas técnicas, designadamente as normas ETSI, e são uma espécie, para quem não está familiarizado, digamos que são uma espécie de notário digital que serve como uma terceira parte de confiança servindo de ponte entre relações jurídicas e reconhecendo, por exemplo, a existência de uma assinatura qualificada. Ao fazer isso, faz o reconhecimento da existência daquela pessoa singular ou até de um representante legal. E como devem imaginar, estas ferramentas que o Regulamento IAIDAS nos dá
é fundamental para a mitigação do ciberrisco. E esta mitigação do ciberrisco verifica-se não só em toda a desmaterialização de processos, mas também no tema específico que estamos hoje aqui a falar, que é no onboarding digital, na criação de identidades digitais que depois permitem que nós façamos e troquemos informações comerciais e não só, de forma segura e em conformidade da lei. Faço só aqui uma pequena referência ao Decreto-Lei número 12/2021, que assegurou a execução deste regulamento EIDAS, para quem não estiver familiarizado com isto, também poder consultar, se o assim entender. E antes de ir ao tema do ID Check e do onboarding digital propriamente dito e do seu enquadramento legal, eu gostava de falar aqui do ciclo de desmaterialização de processos. Como eu disse anteriormente, o ciclo de desmaterialização de processos é-nos introduzido pelo Regulamento EIDAS. O Regulamento EIDAS, apesar de muita gente, apesar de já terem passado 10 anos desde a introdução do Regulamento EIDAS, muita gente ainda olha para o Regulamento EIDAS como regulamento das assinaturas qualificadas e digitais, etc. Assinaturas eletrónicas, no fundo, as várias que estão lá previstas. Mas o Regulamento EIDAS é muito mais que isto e tem que ser olhado como um fluxo lógico, uma cadeia lógica de artigos que tem um objetivo. E o objetivo é fazer uma completa desmaterialização de processos de forma segura e enquadrada juridicamente. E começamos com o ID Check, que no fundo, aqui estou a falar das soluções de Digital Sign, como é óbvio. O ID Check o que faz é fazer a validação de identidade. É uma das formas da validação de identidade, sendo que existem várias, e são-nos providenciadas pelo artigo 24º do Regulamento EIDAS, que diz as várias formas de validação de identidade. Uma delas é utilizando a validação remota de identidade. E estas validações de identidade criam uma espécie de identidade digital da pessoa singular que fez essa validação de identidade. Por exemplo, quando vocês, isto já não tem a ver com a identificação remota, com a validação remota da identidade, mas quando vocês vão a um balcão fazerem um cartão de cidadão e vos perguntam se querem aderir à chave móvel digital, vocês estão a criar, nesse caso, a vossa identidade digital através da chave móvel digital. E é isso que depois dá origem à segunda parte da desmaterialização, que está previsto logo a seguir ao artigo 24º, o artigo 25º e seguintes, que fala das assinaturas digitais. As assinaturas digitais são uma espécie de consagração da identidade digital que nós possuímos e que nós podemos pôr e podemos pôr a documentos eletrónicos e consagrar, fazer o onboarding em instituições financeiras, etc, etc. Podemos assinar documentos à distância, mas no fundo o que aconteceu aqui é que houve um prestador qualificado de serviços de confiança que fez a nossa validação de identidade antes, o que nos permite assinar digitalmente. Ou seja, a assinatura eletrónica qualificada não é apenas uma assinatura, acaba por ser uma representação da nossa identidade digital através dessa ferramenta que é a assinatura eletrónica digital. E depois estes dois últimos, que vem no artigo, comecemos pela validação das próprias assinaturas, ou seja, verificar se realmente aquela assinatura e a sua consequente validação foram realizadas de forma em coerência com aquilo que está descrito no Regulamento EIDAS e também seguindo as normas técnicas. Há uma validação dessa assinatura, ou deverá ser feita essa validação da assinatura. E como é que essa validação da assinatura é feita? É através de um serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas qualificadas. Temos aqui o DS Verify, anteriormente não referi, também temos a ferramenta do DS Signindesk que permite essa desmaterialização de assinaturas. E isto, o DS Verify funciona como uma plataforma que é capaz de validar se uma assinatura eletrónica qualificada foi de facto bem emitida ou não. Isso encontra-se também no artigo 33º do Regulamento EIDAS. E por fim, temos a fase final do ciclo de desmaterialização, que é depois da validação de identidade, a assinatura do documento, a validação do documento recebido por uma outra parte e o arquivo e preservação desse documento assinado, que é feito, também está previsto no Regulamento EIDAS, no artigo 34º, que fala dos serviços qualificados de preservação de assinaturas qualificadas, que consiste em cada assinatura qualificada tem uma determinada validade e muita gente não tem conhecimento disto, ainda começa a ser falado, mas ainda muita gente falha nesta parte. E é preciso preservar essa validade. Ou seja, se uma assinatura for válida durante 3 anos e nós quisermos que aquele documento eletrónico seja válido por 10 anos, nós temos que garantir que aquele documento eletrónico se mantém válido durante, ou a assinatura, neste caso, se mantém válido durante 10 anos. E para isso é preciso utilizar algoritmos de preservação, que podem ser feitos de diversas formas, mas que conseguem estender o valor técnico e, consequentemente, jurídico dessa mesma assinatura. E pronto, queria-vos dar aqui uma imagem
geral de como é que funciona o ciclo de desmaterialização, sendo que hoje vamos focar mais neste primeiro, que é a validação de identidade. E como tinha falado inicialmente, em que é que consiste então o onboarding digital realizado por prestadores qualificados de serviços de confiança? Normalmente, apesar de poder haver outras soluções, normalmente consiste na emissão de certificados digitais qualificados ao abrigo do Regulamento IEDAS. Ou seja, nós, como eu tinha dito anteriormente, ao fazer a emissão do certificado digital qualificado, já estamos a validar uma série de meios, elementos identificativos que poderão ser exigidos por algumas leis, alguns negócios, ou seja para o que for necessário, e a pessoa singular que fez essa validação de identidade poderá então utilizá-la para aquilo que for necessário. E aqui o enquadramento legal fundamental nós percebermos é aquilo que nós somos obrigados enquanto prestadores qualificados de serviços de confiança no onboarding digital, e aquilo que nós temos que fazer é criar métodos de identificação. E isto aqui, este primeiro ponto é o que se encontra no regulamento número 2024/1183, que é o regulamento mais conhecido por regulamento IEDAS 2.0, que veio alterar alguns pontos do regulamento IEDAS, nomeadamente o artigo 24º, que eu já tinha falado, e vem prever aqui mais uma identificação, que é um meio de identificação que garante a identificação da pessoa com um elevado nível de certeza, cuja conformidade é testada por um organismo de avaliação de conformidade. Ou seja, o que acontece aqui é, a Digital Sign, há relativamente pouco tempo, tivemos que criar uma solução, que foi o ID Check, que será apresentado daqui a pouco tempo, e tivemos que depois apresentar a nossa solução a um organismo de avaliação de conformidade que auditou a nossa plataforma e certificou-a como estando de acordo com o Regulamento IEDAS. E quando se diz estar de acordo com o Regulamento IEDAS, não quer só dizer que está de acordo com o Regulamento IEDAS, tem que estar de acordo principalmente também com as normas técnicas estabelecidas na ETSI, que são os estándares para as telecomunicações na Europa, que têm uma série de regras que devem ser seguidas para que seja possível fazermos o onboarding e garantir um elevado nível de certeza e garantias elevadas para validar a identidade da pessoa singular. E outra questão muito importante que vale a pena referir, e quem está no meio da banca, das entidades financeiras, conhecerá já bastante bem, é a lei, aquilo que está na lei de branqueamento de capitais, nomeadamente a lei número 83/2017, que também consagra os prestadores qualificados de serviço de confiança como entidades que que conseguem, e está previsto na lei como uma possibilidade para fazerem essa comprovação de elementos identificativos. E como é que nós fazemos a comprovação desses elementos identificativos? Através dos meios que eu tive agora aqui a explicar e através destas metodologias, procedimentos e normas que estão de acordo com o Regulamento IEDAS. Por isso é que acaba por ser, da perspectiva jurídica e tecnicamente também, acaba por ser mais seguro utilizar um prestador qualificado de serviço de confiança, porque nós temos que seguir uma série de regras, ao contrário de outros fornecedores que fazem também o onboarding, que respeita o que está no artigo 24º e 25º da Lei número 83/2017, mas não têm que obedecer aos critérios mais exigentes, tanto do ponto de vista técnico como jurídico, para a emissão, por exemplo, de um certificado digital qualificado. Eu não sei se esta parte será um pouco confusa, mas se for também, depois estão à vontade para deixarem todas as questões que quiserem, que eu terei todo o gosto em esclarecer. E antes de falarmos do nosso procedimento propriamente dito, ou seja, do procedimento de onboarding digital, vou falar antes disso dos riscos que existem provocados pela inteligência artificial para a fraude no comércio eletrónico e, consequentemente, para os onboardings digitais, os sistemas de pagamento online, etc., que são todos afetados por tudo aquilo que necessita de um onboarding digital, seja por um fornecedor não qualificado ou um fornecedor qualificado, como, por exemplo, a Digital Sign, um prestador qualificado de serviços de confiança. E todos sabemos, acho que é sabido, e a maior parte das pessoas estarão de acordo, que a inteligência artificial, claro que veio ajudar-nos a trabalhar, a ter uma economia mais eficiente, a acelerar processos, etc, etc. E tornar-nos, acima de tudo, mais eficientes. No entanto, também traz consigo riscos.
E trouxe aqui alguns dos principais riscos que foram apresentados agora nos relatórios recentes que saíram, realizados por entidades terceiras, e esses são aquilo que nós estamos fartos de saber, principalmente a criação de e-mails aparentemente autênticos e outras formas de engenharia social através de chats GPTs e afins, a criação ou falsificação de documentos de identificação, a criação dos famosos deepfakes, que são o tema central dos riscos quando se utiliza uma ferramenta automatizada para realizar o onboarding digital, com recurso também ela à inteligência artificial, e um dos problemas que, na minha opinião, é dos mais relevantes é a falta de conhecimento que existe das próprias organizações de como é que se devem proteger deste tipo de fraudes. Porque existe muitas vezes desconhecimento do próprio regulamento EIDAS, das exigências que são feitas do regulamento EIDAS, de quais são as melhores opções no mercado para oferecer um onboarding seguro a essas organizações. E claro, existe a falta de investimento também no mapeamento dos riscos que existem em empresas ou organizações que utilizam onboardings, fazem o onboarding digital dos seus clientes, de forma normalmente automatizada e que isto tem riscos acrescidos. E temos aqui alguns números apresentados pelos relatórios que eu referi, que são consequências que advêm do onboarding digital e da falta do mapeamento correto e de instrumentos corretos para mitigar essas fraudes, tanto no onboarding como nos pagamentos online. E temos aqui que, segundo a Research and Markets, haverá perdas na ordem dos 362 mil milhões de dólares a nível mundial entre 2023 e 2028, fruto da fraude dos pagamentos online, ou seja, com recurso a fraudes no onboarding digital. O mais recente relatório da Signing Cat revelou que as tentativas de fraude de identidade aumentaram 74% nos últimos 3 anos, a fraude de identidade online, e que dentro dessas tentativas de fraude, com recurso, aquelas que tiveram com recurso a deepfakes representaram 6,5% das tentativas de fraude, e isto representa um aumento de 2.137% nos últimos 3 anos deste tipo de fraude. E bem, o deepfake é que realmente aquilo que nos preocupa mais, pelo menos do ponto de vista da Digital Sign enquanto fornecedora desses serviços. Porquê? Porque os deepfakes têm realmente vindo a tornarem-se mais eficazes. E o deepfake, eu penso que a maior parte de vocês já deve saber em que consiste. Trata-se de uma manipulação com recurso à inteligência artificial da imagem, da voz, e há uma injeção de um vídeo que aparenta ser uma determinada pessoa, de uma pessoa que poderá ser alguém que já existe e que já tem conta num determinado banco, por exemplo, ou uma pessoa que origina a criação de um cliente totalmente novo, mas que não existe. No fundo, aquela pessoa não existe, tem um documento de identificação falso, uma identidade falsa e uma imagem falsa, tudo ali é artificial. Como nós podemos ver aqui, os principais alvos deste tipo de fraudes com recurso a deepfakes é precisamente, e o aumento percentual em 3 anos, é precisamente a banca, é os fintechs e os grandes negócios. E como é que nós então podemos responder a este aumento do risco que existe nas fraudes no onboarding digital? E como é que nós podemos mitigar este tipo de fraudes com recurso à inteligência artificial? É através principalmente dos procedimentos que nós contratamos e dos fornecedores que nós contratamos para realizarem esse onboarding digital. Ou seja, aquilo que nós temos vindo a assistir é que muitas empresas têm utilizado onboardings digitais totalmente automatizados. E de acordo com os relatórios da ENISA, isso apresenta um maior risco para que exista, que aconteçam incidentes relacionados com a fraude de identidade. Então, o procedimento que nós construímos para a mitigação destes riscos, que vai ser apresentado pela minha colega Cláudia, consiste nestes pontos. Que é o registro único do dispositivo a ser utilizado, ou seja, a pessoa utiliza apenas um smartphone e é garantido que apenas utiliza aquele smartphone, o dispositivo, ou pode ser também um computador, mas só utiliza aquele smartphone para realizar a videochamada. É realizada a verificação biométrica entre a fotografia e o documento de identificação e a fotografia do utilizador captada no processo de identificação remota. Existe a verificação da autenticidade do documento de identificação para verificar se realmente o documento é real ou não é real.
e para isso verifica-se as marcas de segurança do próprio cartão de identificação, podendo ser um passaporte ou uma espécie de um cartão de cidadão, um cartão de identificação normal. E ainda garantir, isto o mais importante relativamente aos deepfakes e nos sistemas automáticos, garantir que o utilizador está a realizar o processo em tempo real, ou seja, o chamado liveness detection. E estes 4 primeiros pontos são os que são normalmente utilizados em processos automatizados com recurso à inteligência artificial, com comparação biométrica, despiste relativamente à autenticidade do documento e depois fazer um pequeno vídeo. Muitos de vocês já devem ter passado por esse processo, onde fazem a despistagem para o sistema, a tecnologia, tentar verificar se realmente se trata de um deepfake ou não, ou outro tipo de fraude. No caso do nosso procedimento, ele não termina aqui, ou seja, normalmente os processos automatizados fazemos tudo isto e o processo finaliza aqui. No nosso caso, o nosso processo, depois de finalizar a parte automatizada, que a pessoa pode realizar a hora que quiser, quando quiser, o processo é reencaminhado para um operador humano, um operador de registro que está na Digital Sign, um dos nossos operadores de registro, que irá fazer a revisão e a validação e a consequente validação do processo. E como podem ver aqui nesta imagem a seguir, aquilo que existe temos aqui o subscritor, temos o sistema biométrico e de segurança, o tal sistema automatizado, onde existe a liveness detection, o video ID, a verificação biométrica e a verificação da segurança do ID card. E depois de isto terminar, é passado então para o nosso operador de registro, que faz a validação de todos os dados, que é emitido um relatório onde podemos ver como é que a própria aplicação, a nossa tecnologia de inteligência artificial avalia aquele onboarding, aquele processo, e depois o operador de registro fará os seus próprios despistes. E depois do operador de registro tomar a sua decisão, o processo é ainda reencaminhado por um supervisor, e esse sim, o supervisor é que irá fazer a aprovação final, irá terminar o procedimento e irá emitir, neste caso, um certificado digital qualificado para a pessoa singular e terminar o consequente onboarding. E para finalizar a minha intervenção, gostava ainda de referir que este procedimento, como já perceberam, combina o fator humano com a tecnologia e segue precisamente as recomendações da ENISA, que é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, e eu tomei a liberdade de deixar aqui o link, ou seja, quando vocês receberem a apresentação, poderão carregar aqui, terão acesso ao documento onde tem as recomendações da ENISA e segue também as próprias recomendações das normas ETSI. Ou seja, as normas ETSI, como eu referi há pouco, apesar de terem determinadas obrigatoriedades, também depois dão alguma liberdade de como escolher fazer determinados ou prever determinados tipos de onboarding digitais. No caso dos prestadores qualificados de serviço de confiança, há sempre recomendações e indicações de seguir esta combinação de fator humano com fator tecnológico, de forma a termos um procedimento mais, para além de eficaz, também ele seguro e de forma a mitigar os riscos aqui referidos. E claro, por fim, também seguimos as recomendações do nosso supervisor. Da minha parte é tudo. Espero que tenha sido claro dentro do possível. Foi alguma informação, mas caso tenham dúvidas, como eu disse, estejam à vontade para pôr qualquer questão que depois eu irei responder por escrito. Muito obrigado e vou agora passar a palavra então à minha colega Cláudia. Obrigada, Ricardo. Vou iniciar só aqui brevemente a minha partilha. Muito bem. Boa tarde a todos. Agradeço ao Ricardo por este breve enquadramento legal nas soluções de validação remota de identidade e pegando nas palavras do colega, gostaria de realçar que torna-se cada vez mais importante que surjam este tipo de soluções no mercado como forma de combate à fraude e roubo de identidade, especialmente quando estas soluções são introduzidas em processos de onboarding, por se tratarem aqui deste primeiro filtro. Ciente deste desafio inicial, Digital Sign, na qualidade de prestadora qualificada de serviços de confiança, aceitou o desafio e desenvolveu uma solução, o seu próprio serviço de validação de identidade à distância.
Para o efeito, começamos por ouvir as necessidades dos nossos clientes e a resposta foi clara. Queremos uma solução rápida e segura, que não cause constrangimento ao utilizador, mas que em simultâneo garanta aqui princípios de segurança. Claro que nós estamos cientes e conscientes dos riscos associados a este tipo de processos. Vamos referenciar aqui novamente a inteligência artificial e aqui a introdução dos deepfakes, que foram certamente acautelados na construção desta solução, para que, eventualmente, na fase final, não houvesse dúvidas na hora de escolher o produto mais completo e mais seguro a incorporar nos vossos processos. Rapidamente, também percebemos que era possível combinar as diversas soluções da Digital Sign num processo único, que encerrasse todo o processo de onboarding, o ciclo de vida de onboarding digital numa única solução, capaz de fornecer garantias de identidade, quer fosse do cliente, fornecedor, parceiro, recorrendo a um único serviço qualificado de validação de identidade à distância. Nesse sentido, a Digital Sign desenvolveu e lançou o ID Check, estreando-se aqui como uma app diferenciada no que toca à validação de indivíduos, quer para a obtenção de assinaturas digitais qualificadas, quer para processos isolados de Know Your Customer. Esta aplicação foi desenvolvida com base na tecnologia de videoidentificação da Veridas, o parceiro de referência em termos de biometria da Digital Sign. Mas como não há nada melhor do que verem com os próprios olhos, irei agora partilhar uma breve apresentação, um curto vídeo de como se processa a validação via ID Check. Peço desculpa, houve aqui um problema técnico de termos som, penso que agora já teremos som. Peço desculpa. Muito bem. Tal como puderam comprovar, o ID Check consiste num processo bastante simples, rápido, de fácil utilização, que combina não só uma verificação de identidade segura, com uma experiência do utilizador fluida e até apelativa. Com esta solução, as possibilidades são infinitas. Poderão verificar de forma automatizada a identidade quer dos vossos clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, inclusive, recorrendo a esta ferramenta que faz recurso à tecnologia de ponta, no que toca à verificação biométrica, combinada com estas revisões manuais mencionadas pelo colega Ricardo, que é realizada por parte dos nossos agentes especializados em verificação de identidade. Mas porquê escolher o ID Check e o que é que o diferencia? A nossa palavra de ordem foi, sem dúvida, o compliance, desenhar esta ferramenta com recurso à legislação aplicável,
com base nas normas de certificação da TUV e em conformidade com o regulamento EITAS mencionadas pelo colega Ricardo, que regula as transações eletrónicas dentro da União Europeia. Temos também um fator distintivo na nossa ferramenta, que é a oferta linguística. Temos português, inglês, francês e espanhol, que nos permite fazer a validação da maior parte das nacionalidades dentro da União Europeia, até mesmo fora. A nossa disponibilidade total de 24 sobre 24 horas, traduzida numa utilização sem limites. O utilizador, quando pretender fazer videochamada, bastará introduzir o seu código em qualquer momento e a qualquer hora. Temos também uma grande variedade de documentos disponibilizados na nossa plataforma para verificação de identidade. A nossa aplicação tem uma grande cobertura documental por país e, por sua vez, tem disponível tanto o passaporte como o ID card de cada nacionalidade, podendo optar entre um e outro consoante a disponibilidade. A experiência do utilizador acaba por ser bastante fluida. Temos ao dispor uma operadora virtual que alguma semelhança é pura coincidência comigo. E depois temos também as legendas que orientam todo o processo, caso haja alguma dúvida durante o percurso dentro da nossa aplicação. Este processo consiste numa validação muito rápida, consiste em cerca de 5 minutos de validação, podendo-se demorar um pouco mais, não há problema. Todo o processo é controlado pelo utilizador, podendo fazer pausas, caso pretenda em algum momento perceber em que passo está. Tem também a possibilidade de ter feedback no próprio dia, ou seja, o que acontece é que ao fazer a sua validação, o processo é encaminhado para validação pelos nossos agentes e caso seja concluído com sucesso ou caso seja necessário repetir, é notificado com esse resultado. A Digital Sign também produz com o ID Check certificados de validação com base no uso desta ferramenta, desta solução, que poderá ser disponibilizado ao cliente final, caso assim a legislação aplicável o exija ter esta informação e esta garantia do seu lado. Veremos agora detalhadamente o que é que o utilizador irá encontrar no decorrer desta validação. Então, tudo começa pela introdução de um DS Code, um código de letras exclusivo e atribuído ao utilizador, que lhe dá acesso à página inicial, que contém tanto a política de privacidade como os termos e condições da solução, cujo o consentimento é necessário para poder avançar para as fases seguintes. Numa segunda fase, terá lugar a validação do contacto através da introdução de um código OTP enviado por SMS para o número de telemóvel que estará associado. Caso haja algum erro a nível do contacto, poderá ser editado na hora, alterar este contacto que ficará associado e depois é só introduzir o código recebido e avançar no processo. Validado o contacto com sucesso, o utilizador terá de selecionar o documento de identificação a ser apresentado. A API irá apresentar uma listagem de países, consoante a sua nacionalidade, deverá escolher o país correspondente e, ao abrir esse país, mostrará o documento suportado para aquela nacionalidade, novamente podendo optar pelo ID card ou pelo passaporte. Na fase seguinte, de acordo com o documento de identificação selecionado, deverá fotografar o documento, enquadrando na margem que surgirá no ecrã. Esta margem que é personalizada, poderão ver aqui neste exemplo do cartão de cidadão português, parece uma margem que até menciona ali Portugal, a separação do chip e até mesmo da foto para auxiliar na hora de enquadrar. A grande vantagem do ID Check é que no final da captura poderá rever a sua submissão e caso tenha alguma não conformidade, por exemplo, aqui um reflexo de luz ocultar os dados ou não conseguiu apanhar o documento na totalidade, poderá clicar no botão repetir e fazer esta captura novamente. Este processo aplica-se tanto à frente como ao verso no cartão. Caso seja um passaporte, aí bastará fotografar unicamente a página principal do mesmo, a que contém a foto e a assinatura por sua vez. A mesma possibilidade de repetir também é aplicada aqui a este processo de captura de selfie da foto do rosto do utilizador. Nesta fase, o utilizador terá apenas de posicionar o telemóvel ao nível do rosto
para que seja reconhecido e capturada de forma automática com uma contagem decrescente, podendo então novamente repetir a tentativa ou então avançar no processo. Este passo seguinte, o liveness, a recolha de prova de vida, consiste num dos passos mais relevantes deste processo de validação de identidade. Aqui é iniciada uma gravação de vídeo, onde o utilizador será solicitado que indique, pronuncie o seu nome e apelido e de seguida que mostre o documento na margem que surge no ecrã. Todo este processo é filmado, gravado na sua câmara frontal, para que não haja aqui esta hesitação de ter de mostrar na câmara traseira. Ou seja, aqui há uma percepção, uma avaliação de que esta pessoa é real, que está efetivamente a responder a instruções e permite detectar que não há aqui um deepfake a realizar o processo no lugar do utilizador. Tal como acontece nas restantes tentativas, poderá também fazer uma repetição da gravação, caso verifique que não realizou algum dos passos, por exemplo, que não tenha enunciado o primeiro e último nome, ou simplesmente não tenha mostrado o documento. Estas repetições é de salvaguardar que aumentam aqui a probabilidade, a chance de que a sua validação não seja rejeitada, pois tem o controle da sua parte, garantir que a sua submissão está o mais conforme aquilo que é solicitado possível. Por fim, temos questões de segurança. Neste passo são feitas duas questões relativas à identidade do utilizador, quer seja a data de nascimento ou a idade, que nos permitirão também perceber se o utilizador é quem diz ser e se as respostas coincidem com o documento de identificação que acabou de submeter. Tal como nos outros processos, também tem a possibilidade de repetir, quer a sua resposta não tenha ficado devidamente registada em termos de som, ou se não teve a possibilidade de responder atempadamente. Ao clicar avançar, o utilizador irá então finalizar o processo de validação de identidade, que será automaticamente remetido para o nosso departamento de validação de identidade, que irá rever todos os elementos da validação e emitirá uma decisão, quer para avançar no processo, quer com instruções para repetir com sucesso a mesma. Caso seja necessário algum tipo de feedback, dispomos também de uma equipa de suporte para auxiliar todo o processo, caso encontre alguma dificuldade. Apesar aqui de ter apresentado detalhadamente cada um dos passos do ID Check, na prática o processo é relativamente rápido, estamos aqui a falar de cerca de 5 minutos e o processo acaba por oferecer ao utilizador uma experiência simples e intuitiva de validação de identidade à distância, sem ter que recorrer a outras opções mais burocráticas. Do lado da Digital Sign e para o seu parceiro, acaba por ter uma funcionalidade extra, permite-nos garantir que a pessoa é quem diz ser e na linha da frente novamente no combate à fraude e roubo de identidade digital. Aqui com o ID Check poderão repensar todos os vossos processos de onboarding, quer de clientes, colaboradores, parceiros, e se eventualmente não conseguiram perceber como se aplicaria no contexto real da vossa área de negócio, irão agora ter a possibilidade de conhecer alguns casos de uso. Vou passar aqui a palavra ao Miguel Cruz, que irá apresentar aqui alguns exemplos para poderem simular. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado pela apresentação. E agora cabe-me a mim então passar aqui para alguns casos de uso, da forma como vocês, e como sendo casos de uso, é como já alguns dos nossos clientes conseguiram de facto desmaterializar os seus processos através desta solução de maior customer que nós disponibilizamos e que tiveram agora este enquadramento legal apresentado pelo Ricardo na fase inicial e agora esta apresentação em detalhe da solução em si, feita pela Cláudia. Basicamente, nós o que temos dentro do ID Check, nós podemos utilizá-lo, tal como a Cláudia referiu, podemos utilizá-lo de forma independente, ou seja, para processos em que querem fazer apenas o Know Your Customer, a validação de identidade do cliente e a recolha de dados para efeitos de uma abertura de conta, para efeitos da construção de uma base de dados de clientes, de fornecedores, etc., como também pode ser integrada com aplicações de negócio utilizadas internamente pela empresa, ou, em última instância, e aí vão ver algum caso de uso já nesse sentido, devidamente integradas na solução 360 que nós temos,
e que de alguma forma também já permite a utilização das 4 vertentes que nós identificamos como fundamentais num qualquer processo, uma atravessação de processos, em que nós costumamos dizer, não basta vocês assinarem, têm que ter garantias de que têm um processo de validação de identidade fácil de utilizar e seguro, tem que ter uma ferramenta que lhes permita, de facto, assinar através desse certificado previamente emitido, mas também têm que ser capazes de verificar essa assinatura e preservar esse mesmo documento e essa assinatura ao longo do tempo. Por isso nós defendemos uma solução, não uma solução única, mas uma solução como nós chamamos 360. Basicamente, mas vocês já sabem que nós somos um Trust Service Provider, somos a Digital Sign, somos um Trust Service Provider que estamos regulados a nível europeu neste momento, já foi o tempo em que a nossa supervisão, e continua a ser uma supervisão apenas nacional, promovida pelo Gabinete Nacional de Segurança, mas cada vez mais estas áreas, estes temas, são áreas europeus, são áreas mais transversais, e basicamente, para terem ideia, qualquer processo que a Digital Sign faça, seja este processo de validação de identidade, seja qualquer certificado emitido, a validade legal dentro do espaço europeu é rigorosamente a mesma feita por uma entidade como a nossa, que é devidamente certificada, ou seja, o processo que nós fazemos aqui em Portugal com um cartão de cidadão português ou com qualquer outro documento de identificação, é válida essa assinatura no panorama europeu, que é isso, de facto, que é fundamental de ser retido. Casos de uso específicos, para não estarmos aqui a falar de mais estas questões legais que são cansativas de estarmos a falar, e daí voltar a reforçar que as questões que tenho, e estão a ser colocadas algumas no chat, continuem a colocar, porque de facto são questões interessantes e que nós iremos perder o tempo necessário a responder de forma correta às mesmas, mas quero dar aqui um exemplo, de alguns exemplos de casos de uso específicos da utilização destas soluções de Know Your Customer. Uma delas é a Comissão Europeia. A Digital Sign, nós costumamos apresentar isto como um bom cartão de visita, mas a Digital Sign foi escolhida a nível dos KPSPs europeus para prestar um determinado serviço à Comissão Europeia, nomeadamente o desenvolvimento de um portal de assinatura chamado YouSign e a emissão de mais de 5.000 certificados qualificados que já foram efetuados à Comissão Europeia. Ora, basicamente, o que é que nós estamos a fazer e qual é o caso de uso específico no qual entra este ID Check? Nós temos a Comissão Europeia, como vocês sabem, é uma Comissão Europeia que tem funcionários de diversas geografias, de diversas nacionalidades e, obviamente, que querem ser exemplo e querem ter os seus funcionários devidamente dotados de uma assinatura digital qualificada. Para esse efeito precisavam de duas coisas, ou seja, primeiro, de criar um papel digital, ou seja, um portal que fosse fácil de utilizar para os seus colaboradores assinarem os documentos colaborativos, sejam contratos de trabalho, seja o que for, e em paralelo necessitavam de fazer o onboarding, ou seja, de fazer a validação de identidade de cada um desses funcionários. E são funcionários, são gregos, são romenos, são moldavos, são portugueses, são franceses, e tinham que ter uma solução que fosse capaz de o fazer de forma correta. Nós iniciamos, como vocês sabem, com a parte da videoconferência. O regulamento de EIRA já veio colocar como uma possibilidade de validação de identidade para a emissão do certificado qualificado a validação através de uma videoconferência, que para todos os efeitos equivalia à presença física, ok? E nós começámos com a validação através de vídeo. No entanto, quando tivemos esta solução, começámos a utilizá-la porque facilitou em muito este processo de validação de identidade para as pessoas da Comissão Europeia. Portanto, o que nós fizemos basicamente foi montarmos um processo que funciona deste sentido, ou seja, nós temos as aplicações de negócio da própria Comissão Europeia, como seja aí o Login, que é uma aplicação interna que eles têm, em que basicamente qualquer colaborador da Comissão Europeia tem acesso, tem as suas credenciais de acesso a esta plataforma, e basicamente o que eles queriam é que essa plataforma colaborativa tivesse estas duas features, tivesse a possibilidade de assinar, mas antes a possibilidade da emissão de um certificado qualificado. E basicamente o que acontece é que nós temos isto integrado com o login, sempre que há um novo colaborador, sempre que há alguém que substituiu, porque como vocês devem entender, nós emitimos 5.000 certificados, mas os colaboradores vão tendo alguma rotação dentro da própria Comunidade Europeia, porque nós estamos a falar de certificados qualificados, não de perfil individual, da qual nós não validamos apenas que aquela pessoa quer diz ser, mas validamos a pessoa e a função que aquela pessoa tem dentro da própria comissão. Ou seja, basicamente o que nós fazemos é atribuir um perfil de membro a esse certificado qualificado. Portanto, o que nós teríamos que fazer é, depois deles terem estas credenciais,
eles eram reencaminhados para um processo de onboarding da Digital Sign, ou seja, basicamente eram remetidos, era-lhes dado um código único que eles tinham que utilizar para falarem connosco. Eles faziam o download da aplicação IDCheck que nós utilizamos, faziam um processo de validação da mesma forma como a Cláudia mostrou, ou seja, faziam uma fotografia da frente, do verso do cartão de cidadão ou do passaporte. Ou seja, aqui também quero deixar claro que nós aceitamos apenas, mas isso é uma questão legal, aceitamos apenas documentos de identificação que tenham features de segurança passíveis de serem verificadas à distância. Daí o passaporte, e todos vocês, com certeza que se não têm passaporte ou tiveram contato com um, têm essas features de segurança que nos permite validar à distância, através de features de uma fotografia, ter uns hologramas, ou seja, tudo isso são features de segurança que nos permitem validar à distância. E os documentos de identificação. Ou seja, o funcionário da Comissão Europeia teria que ter consigo esse documento de identificação, nós validávamos que o mesmo era correto, que a pessoa que estava ali é quem diz ser, fazíamos ainda a validação que aquela pessoa que estava ali era viva e não um deepfake, como o Ricardo e a Cláudia também foram falando ao longo da sua apresentação, e no final conseguíamos ter duas questões que eram fundamentais para a Comissão Europeia. Começamos a ter um funcionário devidamente validado à distância, antes inclusivamente de assinar e de começar a trabalhar fisicamente nas instalações da Comissão Europeia, no Luxemburgo, em Bruxelas, e também tínhamos essa mesma pessoa dotada de um certificado digital qualificado que poderia utilizar na hora para assinar esse tipo de documentos com a Comissão Europeia. Portanto, estamos aqui a falar de um processo, de um caso de uso específico da Comissão Europeia, no qual a Digital Sign trabalhou não só na disponibilização de um portal de assinaturas, mas também na dotação e na validação de todos os funcionários da Comissão Europeia, dotando-os de um certificado digital qualificado. Esse foi o primeiro projeto que nós tivemos com eles e que nós ressalvámos sempre que este processo originou que o documento assinado à distância entre a Comissão Europeia e o Banco Mundial fosse através desta solução, como está aí espelhado nesse tweet, agora X, que está aí espelhado nesta imagem. Portanto, este é o primeiro processo, para nós, é um processo significativo da vantagem que existe deste tipo de soluções de validação à distância, e aqui só essa ressalva, como eu já fui falando, ou seja, basicamente com a nossa solução nós conseguimos aceitar os bilhetes de identidade, os cartões de cidadão e passaportes de todos os países da União Europeia, ressalvando ali, como está referido, que para isso tem que estar dotados de elementos de segurança suficientes para serem aceitos. Portanto, basicamente, esta é a grande vantagem que também trouxe da nossa solução para ser utilizada na própria Comissão Europeia, tendo em conta que, como vocês podem ver nesta imagem, a área de cobertura que nós temos a nível de países em que conseguimos fazer já este onboarding é significativa, como podem ver nesses pontinhos azuis que estão aí identificados neste mapa mundo. Portanto, a grande vantagem que nós temos nesta solução, além da sua usabilidade e segurança, também é esta abrangência, digamos, mundial que nós conseguimos ter. Lá está, reforçando, temos aqui alguns países que não estão e não são possíveis de utilizar este tipo de ferramentas, tendo em conta que os documentos de identificação que têm em uso não são suficientes para serem validados à distância. Portanto, aqui só alguma nota de algumas agências europeias que já passaram por este processo connosco. Temos aí algumas agências europeias, todos vocês conhecem, nomeadamente aqui a European Center for Disease Prevention and Control, foi muito conhecida na parte da pandemia. Temos a parte das pescas, tem uma série de todos aqueles organismos europeus que têm passado por este processo de validação de identidade. O segundo processo, também dentro da própria Comissão Europeia, e que também tem sido utilizado para esta ferramenta, o IDCheck, é da Traces, ou como eu costumo chamar, da DigiSanté. Basicamente aqui estamos a falar de um outro perfil de certificados, não um certificado individual emitido a uma pessoa, mas sim um selo eletrónico, ou seja, uma espécie de um carimbo que é emitido em nome da empresa. Nós o que temos que fazer para conseguir emitir este carimbo, este selo eletrónico, também temos que validar um dos responsáveis legais de cada um desses organismos, e para isso utilizamos rigorosamente a mesma ferramenta. Ou seja, estamos aqui a falar de dois processos, ou seja, temos que fazer primeiro a validação de identidade e depois sim a validação de poderes. Mas a validação de identidade, essa é feita através do IDCheck. Aqui
a curiosidade deste caso de uso que vos estou aqui a apresentar e a abrangência é que isto versa sobre esta parte do trading, ou seja, da parte da exportação de bens alimentares e médicos que são feitos para a Comissão Europeia. Ou seja, existe uma regra em que esse navio que esteja a sair de qualquer país que venha para a Comissão Europeia, para dentro da Comunidade Europeia e que traga bens alimentares, tem que assinar um documento antes de o fazer e esse documento tem que ser assinado de forma qualificada através de um selo. É a Digital Sign que está a fazer essa emissão de selos. Temos já feito, também vou mostrar aqui há pouco, aqui de seguida, temos feito emissão de selos para diversas geografias, diversos países, o que também, lá está, significa e diz bem da abrangência da solução que nós temos, e basicamente o que acontece é que eles têm que assinar e para isso têm que fazer um processo de validação de identidade. E o que acontece é que o processo de validação de identidade que é utilizado é este, do ID Check, ou seja, nós fazemos a validação de identidade de um dos administradores, depois internamente, como a Cláudia disse, a grande vantagem também deste processo do ID Check que nós temos é que há uma redundância de validação, ou seja, nós validamos e temos aquelas informações recolhidas através da aplicação, mas depois temos a parte humana do nosso lado, dos nossos agentes de validação da Digital Sign, que vão, de facto, validar tudo aquilo que foi espelhado na ferramenta. E se isso bater certo, aí sim poderemos emitir esse certificado, esse selo eletrónico, no caso aqui deste processo de traces. E basicamente o que nós fazemos é isso mesmo, ou seja, após termos a certeza que aquela pessoa quem diz ser, que tem poderes para representar aquela empresa, emitimos um selo que ela usa para assinar esse documento de saída do porto, para poder, enfim, chegar à Comunidade Europeia e descarregar os seus bens alimentares ou os bens médicos. Ou seja, basicamente é algo que é um processo importante e é um projeto bastante interessante da Digital Sign, porque para nós também significa que se em algum momento nós tivermos alguma paragem de serviço, que não acontece, ou se acontece rapidamente conseguimos resolver, teremos um problema a nível das exportações, das importações para a Comunidade Europeia. Portanto, basicamente, como a Cláudia disse, a cobertura dos idiomas que nós temos, o que também nos facilita é o português, o inglês, o espanhol e o francês, mas posso-vos adiantar que estamos nesta fase já a trabalhar, a desenvolver, porque a própria Comunidade Europeia quer que estejam disponíveis todas as línguas oficiais da comunidade. Portanto, basicamente, neste momento, temos disponíveis estas 4 línguas, mas para esta ferramenta, tendo em conta que é basilar nesta utilização comunitária, vai ter disponível todas as línguas oficiais da Comunidade Europeia. Portanto, este era um segundo caso de uso que eu vos queria apresentar. Aqui também podem ver a abrangência dos e-seals que nós já emitimos a nível mundial. Também tem uma abrangência significativa, o que também para nós é salutar, tendo em conta que estamos a falar de que os nossos certificados estão a ser utilizados a nível mundial, o que para nós é um fator de orgulho e também de responsabilidade. Outro caso de uso que eu vos queria dar era da EDP. A EDP, para terem uma ideia, tem vários processos em que a algum momento tem que se relacionar com um cliente, seja na abertura de um contrato de eletricidade ou de gás, seja na alteração de uma morada, seja de qualquer ato em que haja um contacto com a EDP, é necessário fazermos uma validação de identidade. Neste caso, nós começamos com os processos B2B, ou seja, business to business, em que basicamente o que acontecia é que, imaginem, vocês têm uma loja, querem alugar, vão à EDP, gostam até das condições contratuais e querem assinar contrato. O que vai acontecer é que a EDP vai-lhes enviar o contrato através de uma ferramenta que vocês também conhecem, que nós já fomos apresentando, que é da Digital Sign, que é o Signing Desk, que é uma plataforma de assinaturas que nós temos disponível para o mercado já há algum tempo e que agora embebemos-la com este ID Check. Ou seja, basicamente o que é que acontece? Nós temos o nosso Signing Desk devidamente integrado com as aplicações de negócio da EDP e, neste caso, dos processos B2B, o que acontece é que o cliente vai receber um documento gerado centralmente pela EDP, em que vai ser enviado pelo cliente através do Signing Desk e, no final, o que lhe vai ser dito dentro da plataforma é que, olha, tens aqui este contrato, as condições comerciais foram negociadas com a EDP, estão aqui espelhadas, se tudo estiver de acordo, tens que fazer o download desta aplicação e validar a tua identidade. O que vai acontecer é que nós vamos validar, através da mesma ferramenta, do ID Check, vamos validar a identidade da pessoa, neste caso, tendo em conta que a emissão é de um certificado avançado,
O processo é um processo muito mais simplificado, mas vamos na mesma recolher todas aquelas informações que a Cláudia mostrou dentro do ID Check. No final disto tudo, nós emitimos o certificado digital avançado àquela empresa que quer fechar um contrato com a EDP, é remetida para a plataforma e assina na hora aquele contrato. A EDP assina com o seu certificado e no final devolve ao cliente assinado pelas duas partes um documento que foi, como podem ter notado, foi desenhado, foi negociado, foi enviado e assinado de forma completamente digital e completamente à distância. Este foi um dos primeiros processos da EDP, mas depois evoluiu para um processo muito mais complexo e muito mais abrangente, utilizando todas as potencialidades, não só da ferramenta de validação de identidade, mas também da ferramenta de assinatura, do Signing Desk. E então a EDP o que fez foi que suportou e desenvolveu todos os seus processos de assinatura dentro da mesma ferramenta do Signing Desk. Ou seja, basicamente, qualquer ato de assinatura, seja business to business, business to consumer, mesmo em loja, ou seja, todos os processos de relação entre cliente e EDP são suportados dentro do Signing Desk. E basicamente, tendo em conta que o que estamos aqui a falar, e o Ricardo falou disso na apresentação dele, a nível de certificados, estamos a falar de mitigar o risco. Quando utilizamos um certificado digital qualificado, estamos a garantir que aquela pessoa está dotada de uma assinatura equivalente à sua assinatura manuscrita. Ou seja, o que é que acontece? A EDP, em casos em que não queira correr qualquer risco com este contrato, com este cliente, ou neste caso com este fornecedor, vai querer que ele tenha um certificado qualificado. Ou seja, e o que é que acontece? Estamos a falar, por exemplo, dos contratos de fornecedores de energia através da SU Eletricidade com a EDP. Ou seja, basicamente, um de vós quer e tem série de painéis solares e quer vender à EDP esta energia extra que não consome para ser vendida à EDP e depois à rede. O que é que acontece? Vocês vão ter que ter um contrato com a SU Eletricidade e o que vai acontecer é que ele vai ser gerado através de uma aplicação da EDP, enviado para vocês através do Signing Desk e depois no final vai ser dito, olha, para assinar este contrato tem que ter um certificado digital qualificado. A assinatura tem que ser qualificada. Das duas, uma, ou tem a chave móvel digital, que nós também aproveitamos e acreditamos no potencial da chave móvel digital e também a embebemos dentro destas soluções de assinatura que nós temos. Ou seja, se tiver a chave móvel digital, muito bem assine. Se não tiver, faça este processo ID Check, para nós emitirmos no final um certificado digital de assinatura qualificado. Tendo esse certificado qualificado, é remetido para a plataforma, se tudo estiver de acordo, assina, e a EDP também assina do seu lado com o certificado qualificado e temos um contrato entre duas partes assinado de forma qualificada. Obviamente que a potencialidade da ferramenta também permite para processos com menor risco também ser utilizada, portanto, se vocês vão alterar a morada ou vão alterar algum dado com a EDP, em vez de ser pedida uma assinatura qualificada, vai ser pedido um processo de assinatura simples ou avançado. Portanto, basicamente, a EDP o que faz é que, perante o processo de assinatura em si, vai identificar se quer seguir o processo de assinatura qualificado, que é o que está representado aí no ponto 2, se quer seguir a assinatura digital avançada, que é o que está aí referido no ponto 1, se quer uma assinatura simples, ou, em última instância, se o cliente estiver na loja, obviamente não vamos estar a mandar SMS, não vamos estar a fazer esta validação à distância, o que vai acontecer é que o cliente vai assinar num equipamento biométrico que está disponível nas lojas da EDP. Esse equipamento biométrico também está devidamente integrado com a nossa plataforma de assinaturas e o cliente, ao assinar, vai também desmaterializar esta assinatura de contrato, recorrente a esta assinatura, como chamamos, assinatura grafométrica. Portanto, isto é um caso de uso abrangente da EDP, em que assina todo e qualquer documento com os seus clientes à distância e a única seleção que é feita é a nível do processo a escolher, se é um processo com maior risco e, por sua vez, um processo de assinatura qualificada. Se tiver menor risco, seguirá um processo de assinatura mais simples. Portanto, basicamente, este é o caso de uso da EDP. Por último, para lhes apresentar um caso de uso que é relativamente simples de entender e que a Digital Sign também tem implementado em diversos clientes, é um processo, por exemplo, de abertura de uma conta online de um banco. Quase todos vocês já ouviram falar, já é uma tecnologia que nós próprios introduzimos em Portugal através do nosso parceiro IDNOW, que fomos a primeira empresa a disponibilizar a possibilidade de abertura de conta à distância através de uma videoconferência, inclusivamente com o próprio Banco de Portugal, foi definida
aquelas normas técnicas que são conhecidas e que ainda hoje estão em vigor, que especificavam exatamente quais os passos que tinham de ser efetuados para abrir uma conta à distância, e basicamente com esta solução do ID Check e sendo prestada ainda por cima por um QTSP, nós podemos fazer a abertura de conta online à distância, sem o próprio banco ter alguma intervenção. Ou seja, o que acontece aqui é que, imagine, eu tenho o banco XPTO e eu até gosto das condições daquele banco e vou abrir uma conta. O que é que eu faço? Vou ao banco, preencho lá as instruções, as informações, o nome, o contribuinte, morada, tudo aquilo que é obrigatório do lado do banco de recolher, e no final vai dizer, olha, nós temos que validar, nós temos que fazer um Know Your Customer, nós temos que validar a sua identidade, nós temos que ter a certeza que você é quem diz ser, portanto, siga estes passos. E os passos não são mais do que seguirem a instrução de fazerem o download da aplicação, do ID Check. Depois essa própria aplicação, como a Cláudia explicou, é intuitiva. Vai-lhe pedir para mostrar a frente do cartão de cidadão, o verso, vai-lhe pedir para fazer um liveness check através de um pequeno vídeo que vai ser feito durante essa validação de 2, 3 minutos que é feita, e no final desse processo vai ser validado pelos nossos agentes físicos que vão de alguma forma verificar se tudo está de acordo, e se sim, se tudo estiver de acordo, é disponibilizado depois ao banco aquela validação que foi feita e um cliente devidamente dotado da sua assinatura digital. Isto na hora, e com as integrações que nós temos feitas com algumas instituições, o que acontece é que ele praticamente não sai do ambiente bancário, ou seja, ele quando está a preencher as instruções no front office, a única coisa que tem que fazer é seguir, pode até seguir num PC, num documento, pode fazer o processo num computador portátil ou num computador físico, mas aí as câmaras geralmente não é um processo tão confortável, com uma garantia de usabilidade tão fácil, mas basicamente o que eles têm que ter é seguir o resto do processo de validação no telemóvel. A partir do momento em que é concluído e é verificado do nosso lado que está tudo ok, ele é remetido de novo para o ambiente do banco, já dotado do seu certificado qualificado, que pode, na hora, utilizar para assinar o tal documento de abertura de conta, que assim é obrigado a fazê-lo. E a partir daqui também temos outra vantagem, que é o que muitas instituições bancárias e financeiras veem na nossa solução. Ou seja, tendo em conta que esta validação de identidade foi feita e o cliente está dotado de um certificado de assinatura, ele, a partir desse momento, é parametrizado no banco como um cliente digital e qualquer ato de assinatura é feito através da utilização desse certificado qualificado, que é válido por um período a combinar com o nosso cliente, neste caso com o banco. Portanto, isto é um processo relativamente simples de entender, pode ser utilizado de forma autónoma ou devidamente integrado com as aplicações em uso nas instituições bancárias que já utilizam esta solução connosco. Praticamente, para concluir a minha apresentação, as vantagens de trabalhar com um prestador qualificado como a Digital Sign nesta fase do onboarding, nesta fase do Know Your Customer, são estas que estão aqui espelhadas. Ou seja, basicamente, o que nós fazemos, e passamos o ano quase a ser vítimas da auditoria, não é como me esteja a queixar, faz parte do nosso negócio, mas de facto somos uma entidade que é auditada anualmente, várias vezes por ano, conforme as normas que o Ricardo foi referindo, da ETSI e da própria ENISA. Temos uma parte desta solução do ID Check que lhes apresentámos, tem a grande vantagem de ser uma combinação de uma tecnologia avançada a nível digital com uma revisão humana, ou seja, basicamente, ao juntar estes dois mundos, nós conseguimos ter um processo assíncrono de validação de identidade e síncrono, porque temos a parte assíncrona de recolha de dados, mas depois temos do nosso lado os agentes que vão validar e, por sua vez, autorizar a conclusão com sucesso ou não daquele processo. Temos um processo que é otimizado com instruções claras de uma assistente virtual. Ela disse que era qualquer semelhança, que era coincidência, mas não, é mesmo a Cláudia que está ali a fazer aquele bot, ou seja, aquela pessoa que vocês viram a interagir com o cliente, não está lá, não é mesmo a Cláudia que está ali na hora, é uma gravação em vídeo que nós temos e que vai interagir de forma automática com o cliente. Portanto, temos essa assistente virtual que também vai ser uma ajuda muito importante para se concluir o processo de validação de identidade. Temos também a criação de SLAs à medida, obviamente nós sabemos que time is money e aqui é importante aproveitarmos bem o tempo para conseguirmos apresentar uma solução bastante segura e robusta ao nosso cliente. Portanto, temos aqui os SLAs, que
que são feitos à medida e tendo em conta as utilizações e as instruções de cada cliente. O tempo é obviamente reduzido se formos comparar com o onboarding feito através de uma videoconferência. Nós sabemos, porque também a temos ainda em uso, os processos de validação de identidade através de videoconferência. Sabemos que muitas vezes têm que ser repetidos, porque a rede é fraca, porque a luminosidade é fraca, ou porque o cliente tem alguém atrás dele, ou seja, há uma série de regras que, reforço, não fomos nós que as definimos, mas temos que as cumprir, de outra forma não poderemos concluir aquele processo com sucesso, mas basicamente através desse processo automático do ID Check conseguimos ter um tempo muito mais reduzido e uma muito menor fricção nesta fase do onboarding, que é, por sua vez, é fundamental para o cliente a porta de entrada ser uma boa porta de entrada e fácil de abrir. Temos também uma redução significativa dos clientes que desistem, lá está, na videoconferência nós tínhamos clientes que tinham que repetir 2, 3 vezes por vários motivos e obviamente isto causa insatisfação e não a queremos fazer. Temos a nota, tendo em conta que já temos esta solução em uso há algum tempo, que é muito mais simplificado o processo de utilização desta aplicação em detrimento da videoconferência, portanto, na mesma o cliente sente-se acolhido e sente-se bem acompanhado. A passagem do risco de fraude de identidade para terceira entidade, ou seja, neste momento, o banco que passe para a Digital Sign esta responsabilidade de validação, a verificação de fraude, é um peace of mind para os clientes, porque sabem que nós podemos assumir isso, porque somos das poucas empresas, são as poucas entidades que o podemos fazer, ou seja, só um QTSP é que pode assumir esta responsabilidade de fazer a validação de identidade, este onboarding, sendo que aqui o banco ou qualquer instituição praticamente a nível contratual diz, ok, olha, o cliente é meu, mas a responsabilidade de validação de identidade é da Digital Sign ou do QTSP. Isso é passível de ser feito e para os bancos é menos um problema, digamos assim, que eles têm que lidar. Temos a parte de já mais de 5 anos de experiência no onboarding para a banca e várias instituições de crédito que utilizam as nossas soluções e para já temos, podemos dizer sem qualquer problema, que para já tivemos 0 fraudes de identidade. Ou seja, 0 fraudes de identidade concluídas e com certificados emitidos. O que nós temos tido é a capacidade de validar e de avaliar se o que está perante nós é uma fraude e aí notificar as entidades competentes e parar, obviamente, o processo quando tem que ser feito. E, por último, a redução do processo de custos, ou seja, basicamente, as empresas querem utilizar esta solução do ID Check internamente, tendo em conta que não há necessidade de ter um contact center constituído por diversas pessoas de multilingue em que vão fazer esta validação de identidade e interagir on the fly e de forma síncrona com o cliente, obviamente que este processo torna-se um processo muito mais simples e com um custo muito mais reduzido. Portanto, isto era o que eu tinha para vos dizer. Aproveito também já para finalizar mais esta sessão para agradecer muito aos meus colegas de painel, que eu peço para eles ligarem a câmara outra vez, que é o Ricardo Guimarães, da área legal, e a Cláudia Soares, da área comercial, da minha equipa, e que estarão com certeza disponíveis, se vocês assim tiverem dúvidas, para esclarecer. Mais uma vez reforço que as questões que vocês estão a ser colocadas não vão cair em saco roto, nunca acontece. Nós, obviamente, que vamos respondê-las, mas preferimos que esta resposta seja feita de forma sustentada e seja-vos enviada por escrito para vocês poderem, inclusivamente, partilharem, se assim entenderem, com outras equipas dentro da vossa empresa. Do lado da Digital Sign, agradecendo desde já à Cláudia e ao Ricardo Guimarães, quero também agradecer a vocês que participaram e que dedicaram destas horinhas de praia para estarem aqui connosco a assistir a um bocadinho sobre esta alteração e estas novas tecnologias que nós temos para apresentar. É a forma de estar a Digital Sign, tentar apresentar ao mercado rapidamente e tentar ser um pouco mais formativos. Nós sabemos que há uma dificuldade grande das entidades oficiais e públicas de muitas vezes explicarem estes conceitos. Nós fazemos isso bandeira e estamos cá para esclarecer a qualquer cliente estas questões que nós sabemos que são muitas delas complexas. Do nosso lado, só temos a agradecer a vossa presença. Iremos ter novas sessões mais para a frente. Iremos falar também de uma solução que nós temos, já lançando aqui um bichinho sobre aquilo que nós pretendemos falar no futuro. A identidade digital a nível europeu tem mudado. Neste momento já se fala, e todos vocês já ouviram falar com certeza, de carteiras digitais ou de wallets. A Digital Sign não é exceção. Já temos a nossa, inclusivamente
já temos utilizado a nível do desporto, por exemplo, com o Sport Clube Braga, da qual utiliza já uma solução de carteira digital que nós temos e que vocês, se forem consultar o nosso site, já podem obter algumas informações sobre isso, mas a Digital Sign continua atenta ao futuro, continua a notar exatamente o que é que vai mudando a nível regulamentar, a nível de diretivas na nossa área, e sabemos que o futuro vai passar em muito por esta carteira, por esta wallet digital. Para isso já temos a nossa, vão ao nosso site, pesquisem que nós lá temos, porque com certeza que brevemente iremos fazer um evento direcionado para este produto e para este tema, que é a identidade digital, o futuro da identidade digital na Europa. Muito obrigado a todos. Estaremos cá disponíveis para as vossas questões. Vamos fechar a sessão em termos orais, mas deixem as vossas questões aí no chat, que para nós depois podemos responder. Muito obrigado a todos e continuação de uma excelente semana.